Estamos de pés, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 32, para nós prosseguirmos com a série de mensagens sobre a nossa jornada de adoração. As crianças, obrigada. Crianças, venham à frente aqui para nós orarmos. Glória a Deus. Enquanto abram as Bíblias, capítulo 32 de Êxodo, nós vamos tomar como base o verso de número 26. Quer orar? Então pronto, já chegou aproveitando da posição de neta para poder exigir que quer orar. Como ninguém pediu antes, então, ore, deixa Deus te usar. Pai, obrigado pelo esse dia que está acontecendo agora. Obrigado pela essa igreja que você fez para nós. Obrigado pelo usando nós para pregar a sua palavra para outras pessoas que não encontrou você ainda. Deixa eles encontrá-lo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Enquanto as crianças seguem, eu quero fazer um apelo aos pais. Tragam as suas crianças para os devidos cursos de teologia infantil, curso de língua portuguesa, os ensaios. Ontem teve curso para crianças aqui. E alguns pais acho que erraram o dia, erraram a data, esqueceram do sábado. Parece que foi a primeira vez que colocaram um sábado, então foi pouquíssimas crianças que vieram ontem. E esse trabalho tem sido muito eficaz com as crianças. Então, os pais, lembrem-se, marquem na agenda, põe o celular para despertar no dia do ensaio das crianças para participarem. Vamos então ao texto da palavra de Deus, irmãos, que está em Êxodo capítulo 32 e o verso de número 26, que nos diz o seguinte: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Esse texto, para servir de base, os irmãos podem deixar a Bíblia marcada aí no capítulo 32, que nós vamos fazer diversas referências aí. Podem tomar assentos. Nós vamos seguindo, meus irmãos, na nossa jornada de adoração e provações. Nós estamos tomando a jornada de Israel desde a saída do Egito, pelo que representa para nós, para a igreja nos dias atuais. A caminhada de Israel nada mais é do que uma amostra do que Deus teria para a igreja, aquilo que Deus projetou para Israel. E Israel não conseguiu exercer o seu papel em Cristo Jesus, como nós procuramos sempre no final da mensagem aplicar. Em Cristo Jesus, Deus faz cumprir em nós, a igreja passa a exercer este papel. Nós já estudamos desde a saída de Israel do povo do Egito, travessia do Mar Vermelho, o que acontece depois do povo cultuando, adorando ao Senhor. Parece que foi o maior culto de louvor já acontecido na face da terra, quando cerca de 2 milhões de pessoas cultuando, celebrando o milagre da travessia do Mar Vermelho. E depois seguem e acabam indo até Mar, onde eles acabam ali murmurando porque as águas eram amargas, mas a misericórdia de Deus se manifesta resolvendo a situação para eles, suprindo a necessidade de água do povo. Dali nós descobrimos a mensagem que o repouso estava tão perto, Elim estava tão perto, Mar o lugar da amargura. A Bíblia diz que caminharam mais um pouco, provavelmente nem sequer um dia eles tiveram que caminhar inteiro para chegar até Elim. Isso nos mostra, irmãos, que a provisão de Deus, ela está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Aí a Bíblia diz que depois dali eles seguiram e entraram no deserto
deserto de Sim, e no deserto de Sim lhes faltou pão, e eles pediram pão, Deus mandou pão do céu para eles. Depois faltou água de novo, Deus manda Moisés falar tocar na rocha, e ali o interessante é que Deus disse para Moisés: Moisés, vai até Horebe com os anciãos, até Horebe, e ali em Horebe eu estarei sobre a rocha. Então ali mostra que Moisés está voltando ao lugar onde ele teve o primeiro encontro dele com Deus, que foi Horebe, que já era parte das campinas do Sinai, e o mesmo Monte Horebe é o próprio Monte Sinai, porque a Bíblia vai tratar sempre Monte Horebe como Monte de Deus, Monte Sinai como Monte de Deus, fazendo referência ao mesmo monte. Depois nós vimos a mensagem quando Moisés sobe ao monte até a Deus. Deus primeiro desceu ao acampamento, e agora Moisés, depois de estar no monte, nós vimos na semana passada, quando Moisés desce do monte e encontra o povo adorando o bezerro de ouro. O povo tinha feito bezerro de ouro para eles servirem. O povo fez bezerro de ouro e disse: olha, aqui estão os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Veja como rapidamente o povo se esqueceu. Irmãos, fazia cerca de 3 meses ou um pouco mais que eles tinham acabado de sair do Egito, com tanto milagre, com tanto poder, Deus abrindo o mar vermelhos, e agora de repente, irmãos, o povo começa a adorar bezerros de ouro e a dizer: esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. E aquilo que nós encontramos aqui de conflito nessa situação aqui é o desejo do povo de servir a um Deus. Eles não queriam deixar de servir a um Deus, mas o que eles queriam era um Deus que eles pudessem controlar. Era um Deus que eles pudessem dominar aquele Deus e não ser dominado e controlados por aquele Deus, irmãos. Mas há momentos da nossa vida em que uma decisão tem que ser tomada. E na mensagem de hoje, irmãos, eu quero aproveitar o título do verso que lemos: quem está do lado do Senhor, ou quem é do Senhor. A tradução original, ela vai apontar para quem está do lado do Senhor. Quem está do lado do Senhor. Na tradução em português, a maioria das traduções, elas vieram como quem é do Senhor, quem pertence ao Senhor. Então, naquele momento, quando Moisés desce do monte, a Bíblia diz que Moisés depara com o povo fazendo uma festa, e no centro da festa estavam bezerros de ouro. Mas não era uma festa qualquer, irmãos. O texto bíblico nos diz claramente que aquele povo, eles estavam descontrolados. Verso 25 diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Ou seja, Arão, que nós já falamos aqui na semana passada, que ele foi um péssimo líder, era um excelente auxiliar, mas não servia para ser líder, um péssimo líder. Quando o povo põe pressão em Arão e diz para Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Arão, que conhecia muito bem a palavra de Deus, Arão, que tinha ido até o pé do monte onde Deus falou com Moisés, que ouviu Deus falando com Moisés pessoalmente ali, em voz audível, citando os 10 mandamentos: não farás outros deuses para ti, não terás outros deuses, não terás imagens de escultura, não te encurvarás a ela, não adorarás a ela. Arão escutou tudo isso, irmãos, e no entanto, quando o povo diz para Arão: Arão, faz dos deuses a semelhança do Egito, para ir adiante de nós, Arão não teve a coragem de peitar o povo e dizer: isso está errado, eu não vou fazer. Eu morro, mas não faço. Bom, Ricardo, ele mencionou aqui, na sua breve palavra, da importância de tomar posição, mesmo que aquela tomada de posição ofereça riscos para nós. Pedro e João tomam uma posição, aquilo resultou em prisão para eles, mas eles não deixaram de apresentar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a mensagem de hoje, ela tem tudo a ver com o momento em que o crente precisa tomar uma posição. Quando Moisés viu aquilo, e o contexto da Bíblia que nos diz que o povo chegou, havia um grupo deles que estavam completamente nus. Era um tipo de prostituição religiosa. Isso era muito comum nos tempos antigos.
Eu tive com o pastor Erickson ali na Grécia, tive antes com a Arlete ali na Grécia, nós estivemos ali e fomos ali naqueles templos gregos ali, onde num daqueles templos, a deusa Diana, eles faziam os cultos de prostituição. Tinha sacerdotisas ali, que eram prostitutas do templo, onde as pessoas, a parte do culto, envolvia prostituição. E o que o povo de Israel estava fazendo, no meio daquela situação, a Bíblia diz que muitos estavam completamente nus, se prostituindo, desenfreadamente. Estava um povo sem controle. Mas no meio deste povo sem controle, aí a Bíblia diz, a primeira coisa que Moisés faz, Moisés para a porta do acampamento, onde ficava a tenda da congregação, onde Deus se manifestava. Naquele lugar o povo estava habituado a ver Moisés parar e Deus falar com Moisés. Então, primeira posição, irmãos, em que nós precisamos de tomar no momento difícil, é nós estarmos no lugar onde Deus fala conosco. Moisés não entrou para o meio do povo. Se ele entrasse para o meio do povo, talvez fosse uma catástrofe. O povo tivesse coragem de apedrejar e matar Moisés. Mas ele parou onde Deus falava com ele. Ele parou à porta, na mesma porta da tenda da congregação, onde Deus se manifestava. Ali ele para. E vai esperar a direção de Deus, a orientação de Deus. E está todo Israel, que eram 12 tribos, no meio daquela festa. E aí Moisés faz esse apelo que eu imagino, ele deve ter tido que gritar muito alto para que o povo escutasse, para chamar a atenção daquele povo que estava festejando. Ele diz: quem está do lado do Senhor, ou quem pertence ao Senhor, vem para mim, passe para o meu lado. Então, irmãos, há momentos em que nós precisamos tomar essa decisão e nos definirmos de que lado nós estamos. Há momentos em que na nossa vida, em que Deus não faz perguntas complexas para nós, não. Porque muita gente, às vezes, se a pergunta é complexa, eu não entendi. Mas a pergunta, às vezes, de Deus é simples. E nesse dia aqui, a pergunta era simples: quem pertence ao Senhor? E eu acho interessante, irmãos, a misericórdia de Deus, até no momento em que o povo está pecando, a misericórdia de Deus se manifesta. Porque ele não pergunta: quem pecou? Quem não pecou, passa para o meu lado. Quem não errou, passa para o meu lado. Quem não fez parte deste grupo que queria fazer bezerro de ouro, passa para o meu lado. Não, Deus não diz isso. Deus apenas diz: quem de vocês, da multidão que está pecando, da multidão que está contra Deus, que está adorando o bezerro de ouro, quem de vocês ainda sente, ainda tem certeza que você não pertence a esse lugar onde você está, que você pertence a Deus? Moisés pergunta: quem pertence a Deus? Irmãos, era para naquele momento, irmãos, aquele sentimento de culpa, era para ninguém se manifestar. Meu Deus, como é que eu posso agora dizer que eu pertenço a Deus? Se eu também fiz parte do coro que dizia para Arão: Arão, faz deuses para ir adiante de nós. Arão, nós não sabemos para onde foi esse Moisés, do que aconteceu com Moisés. Então era o povo todo, irmão, todo Israel concordou. Naquele momento não houve ninguém que opusesse, que chegasse a Arão e dissesse: Arão, esse povo está pedindo coisa errada. Não houve ninguém, irmão. Ninguém teve coragem de se opor ao outro. É aquele momento do politicamente correto, de não querer se indispor com ninguém. E às vezes isso acontece nos dias de hoje. As pessoas estão no meio, sabem que o outro está fazendo errado, mas não tem coragem de se posicionar, para não se indispor. E quando alguém questiona: não, é porque eu não quero me indispor. Mas Moisés não perguntou quem não quer se indispor. Moisés não perguntou quem não pecou, quem não. Moisés simplesmente perguntou: quem é do Senhor? Quem é do Senhor? E naquele momento, irmãos, mesmo quem estava do outro lado,
mesmo, porque estava todo mundo junto, mesmo quem estava no meio da multidão, resolveu sair do meio da multidão. E a Bíblia diz que os filhos de Levi, aqui na expressão, é uma expressão generalizada, dizendo que todos os filhos de Levi. Quando nós formos ler lá em Deuteronômio, lá em outras passagens, nós vamos descobrir que houve levitas que não saíram, que ficaram lá no meio ainda e morreram. Mas, generalizando, como foi a maioria, os filhos de Levi passam para o lado de Moisés e diz: nós estamos desse lado, nós pertencemos ao Senhor. Eu estava lá no meio, mas eu não pertenço àquele grupo. Eu estava lá no meio dos adoradores de bezerro de ouro, eu estava no meio daqueles que estavam cultuando ao bezerro de ouro, mas nós não pertencemos àquele povo. Meu irmão, vamos aplicar um pouco para nós aqui, que é para a mensagem não ficar assim. Eu não gosto de ficar deixando para no final da mensagem fazer a aplicação. Vamos aplicar para a nossa vida hoje, irmãos. Não importa onde você já esteve, não importa de que lado você já esteve na vida, mas se hoje você reconhece que esteve do lado errado, hoje você pode dizer: Senhor, eu já estive do lado errado, mas eu pertenço a Ti. Mas eu atendo o clamor, eu atendo ao chamado. Quem está do lado do Senhor? Senhor, eu estou do teu lado. Estive do lado errado por muito tempo. Estive do lado do mundo, estive do lado do pecado, estive do lado das coisas erradas. Mas hoje eu pertenço a Ti. Eu me ofereço para pertencer a Ti, irmãos. Então, irmãos, isso é quando o navio, por exemplo, se o navio está afundando, irmãos, a pergunta não é aquela: olha, em que você acredita, em que você deixa de acreditar, de que lado você está, e qual a sua opinião política. O apelo é um só: quem quer se salvar, quem quer se salvar. Na história do naufrágio do Titanic, houve muita gente que recusou se salvar, porque não acreditava que a consequência seria a morte. Pensava que aquele navio era um navio que jamais iria naufragar. E os alertas soando, a sirene tocando, o navio vai afundar, bateu no iceberg, vai afundar. E o povo, alguns corriam para se salvar e outros continuavam a sua festa, pensando: isso não vai se salvar. Então nós precisamos, irmãos, entender que há momentos em que o navio vai afundar, sim. E o navio dos adoradores do bezerro de ouro sempre afunda no final. O Titanic dos adoradores, quando lançaram o Titanic ao mar, os fabricantes do navio disseram que aquele navio nem Deus o afundaria. Era na época o maior navio de cruzeiro construído, a prova de tudo. No entanto, não conseguiu concluir a primeira viagem. Quem se levanta contra Deus, irmãos, corre um risco muito grande de naufragar na primeira viagem. Então Israel, irmãos, estava espiritualmente afundando. O arraial de Israel estava numa festa, mas Deus estava entrando em juízo com aquele povo. E aquele juízo, ele só seria interrompido para aqueles que pudessem declarar: eu estou do lado do Senhor. Quando Moisés estava no monte, o povo fez um bezerro de ouro. Decidiu criar um Deus segundo a vontade deles. Porque a idolatria, irmãos, ela nasce quando o homem troca o Deus que controla todas as coisas por um Deus que o homem controla. É isso que define a idolatria do povo. E ali estava o povo num lugar onde Deus falou que era para ter uma festa para ele. Lembra quando Moisés sai, quando Deus apresenta-se a Moisés lá no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai? Deus fala para Moisés: Moisés, eu desci para livrar o meu povo. Você vai e fala para Faraó, para deixar o meu povo sair do Egito. E como prova de que eu estou falando contigo, quando você tirar o povo do Egito, você vai trazer o povo a este lugar, para me celebrar aqui neste lugar. Então era um lugar onde Deus chamou o povo para celebrar a Ele. Então, irmãos, veja a decepção de Deus com aquele povo.
Porque só entendendo a decepção de Deus com o povo é que nós vamos compreender o amor dele, como o grupo de louvor abriu cantando: ó amor, imensurável amor. Então, o grande amor de Deus, porque a decepção tão grande, ele prepara, ele faz tudo, opera 10 milagres no Egito, de pragas contra os egípcios, protegendo o povo de Israel, abre mar vermelho para o povo passar, faz com que a água amarga fique doce, faz com que da rocha saia água, faz com que venham codornizes e carne do céu para o povo comer, depois faz cair maná do céu para o povo se alimentar, depois manifesta para eles audivelmente no Monte Sinai, no lugar onde ele falou para Moisés: Moisés, eu quero que esse povo venha aqui para poder fazer uma festa para mim, para me adorar. Eles vão me conhecer neste lugar. E o propósito de Deus é que fosse uma surpresa tão grande, que seria surpresa até para Moisés. Porque quando Moisés quis aproximar-se do Monte Horebe, Deus falou: não chegue para cá não, vai tirar o meu povo e traz o povo aqui. Era depois que Moisés levasse o povo, é que Deus iria então fazer: Moisés, agora vem me conhecer de perto. Foi ali que Deus diz: Moisés, da agora em diante, você vai me conhecer como Deus misericordioso, Deus de justiça, como Deus piedoso. Então era isso que Deus queria, irmão. Aí Deus leva o povo naquele lugar onde o povo iria fazer festa para Deus. E ele chama Moisés: Moisés, vem aqui em cima, que eu quero falar contigo. O que é que Deus falou com Moisés no alto do monte? Deus falou com Moisés como é que deveria ser o culto. Eu imagino Moisés anotando tudo na sua memória. E Deus dizendo: Moisés, eu quero que você faça tudo igual eu estou te mostrando. Deus não só falou para Moisés, mas ele mostrou para Moisés, ali no monte, a visão de como seria o culto para ele, como os sacerdotes comportariam, como os levitas comportariam, como iriam o povo de Israel, como nação sacerdotal, adorar ao Senhor. Então Deus está mostrando tudo para Moisés. E no meio da demonstração: Moisés, é assim que eu quero ser adorado? Aí Deus interrompe: Moisés, para aí. Nós vamos ter que interromper a nossa conversa. Eu ainda tinha mais coisa para te falar, Moisés. Mas enquanto eu estou aqui te ensinando como é que eles devem adorar, eles já arranjaram uma outra maneira de me adorar. E o povo se rebelou contra mim. Desce, Moisés, o povo se corrompeu. Então foi essa situação, irmãos. E quando a gente olha isso, irmãos, a gente vê que eu não podia ser Deus naquele momento. Aliás, em hora nenhuma eu posso ser Deus, não. Porque provavelmente qualquer um de nós que estivesse na posição de Deus naquele momento, a atitude mais fácil de fazer era nem mandar Moisés descer. Falar: Moisés, fica aqui comigo e não desce não, que eu já vou matar todo mundo. Não vai ter mais ninguém. Se você descer, não vai encontrar mais ninguém vivo. Eu vou queimar todo mundo, mandar um raio do céu e queimar todo mundo. Mas até aí a misericórdia de Deus se manifesta e diz: Moisés, desce, Moisés. Aquele povo se corrompeu. Deus conhecia o coração de Moisés, irmãos. Desce, Moisés, e vê o que está acontecendo. Só que, quando Moisés desce e vê aquela situação, ele entendeu: no meio dessa confusão toda, tem gente que pertence a Deus. Irmãos, é isso que um pastor olha para uma igreja. A gente vê um povo que pertence a Deus. Moisés olhou para o povo, pensou: tem um povo que pertence a Deus. E perguntou: quem é do Senhor? Quem pertence a Deus aqui? Passa para o meu lado. Aí os levitas passam para o lado dele. Só que o texto bíblico, verso seguinte, verso 27, vai nos dizer que aí Deus falou para Moisés, falou para o povo. Agora, irmãos, é juízo de Deus através de Moisés. Moisés diz: olha, agora vocês, levitas, que vieram para o meu lado, que estão do lado de Deus, vocês vão executar o juízo de Deus sobre o povo. Arme cada um de espada. Porque o povo não, isso aí prova o seguinte: nem com a presença de Moisés, nem com a chegada de Moisés, o povo parou de se prostituir, o povo parou de fazer coisa errada. O povo continuou o culto deles. Separaram os que eram de Deus e os outros continuaram. Não respeitaram a presença de Moisés. Aí Moisés disse para ele: vocês armem de espadas
e entram e matem cada um. Ele diz: se for seu irmão, mata seu irmão. Se for sua irmã, mata sua irmã. Mata quem estiver no pecado ali. É lógico, se for assim, teria que matar todos. Mas o contexto vai nos mostrar que eles apanharam aqueles que estavam prostituindo. Aqueles que estavam, além do bezerro de ouro, estavam fazendo aquele culto de prostituição religiosa. E a Bíblia diz que cerca de 3.000 homens foram mortos. Obviamente, se tinha mulher envolvida, se era só homem, não era só homem, cada homem estava envolvido com alguma mulher. Morreram todos. Então a consequência agora é a morte, é o juízo de Deus. Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus, ela tem que ser envolvida de juízo para com aquele que quiser insistir na corrupção, no erro, no pecado. Aqueles que não respeitarem a presença do próprio Deus, que Moisés ali representava o próprio Deus. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, o rosto dele brilhava. Não diz nesse texto, mas vai dizer em outro texto, que o rosto de Moisés brilhava. E o Novo Testamento reafirma isso, que o rosto de Moisés brilhava. Então a presença de Moisés ali representava a glória de Deus. E nem assim o povo respeitou. Nem o líder com a glória de Deus resplandecendo no rosto dele, o povo respeitou. Aí Deus usa Moisés e diz: agora manda punir, até que pare. E parece que só depois que mataram uns 3.000 é que o povo parou. Mas aqui, irmão, quero seguir agora sobre o povo, os levitas, irmãos. Os levitas não eram os melhores, não eram a maioria, que eram 12 tribos, eles eram uma tribo só, e nem tão grande era. Ou seja, eles eram 7 a 8% de toda a população. Não eram perfeitos. Aliás, quando a gente vê Jacó distribuindo as bênçãos para os filhos, quando ele chega em Levi, ele quase que dá uma maldição. Ele diz: Simeão e Levi, vocês são irmãos. A espada de vocês tem sido instrumento de violência. Vocês fizeram coisa errada lá em Sicar. Mas agora, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que Deus não chama porque nós somos os melhores, porque nós somos os maiores, porque nós podemos mais. Deus chama quem está disposto a assumir uma posição. A pergunta de Moisés não foi: quem é perfeito passa para o meu lado, quem nunca errou passa para o meu lado, quem nunca falhou tome essa posição. Mas ele diz: quem pertence a Deus, quem pertence a Deus. E agora, irmãos, aqueles mesmos crentes falhos passam para o lado de lá e dizem: eu pertenço a Deus. Eu sou falho, mas pertenço a Deus. Eu sou Levi, que usei a minha espada para matar gente inocente lá no passado, né? Os ancestrais. Mas eu pertenço a Deus, eu tenho uma chamada, eu pertenço a Deus. E ele passa para o lado certo, irmãos. Então o que define, irmãos, o nosso futuro não é o nosso passado. O que define o nosso futuro é a nossa decisão de hoje. Foi isso que definiu, irmãos, o povo de Levi, a tribo de Levi. Foi a decisão que tomou. Deus não pegou o histórico de Levi para dizer: Levi, você não presta, você é uma tribo de gente que não serve para nada. Deus apanhou o presente de Levi, em que disse: eu pertenço a Deus. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você hoje tomar uma decisão e dizer: olha, eu pertenço a Deus, sim, eu pertenço a Deus e vou estar do lado certo, vou estar do lado de Deus, vou estar sempre do lado da verdade, pode ter certeza, do mesmo jeito que Deus escolheu a tribo de Levi. Porque a partir daquele momento, irmãos, a Bíblia diz que Levi passou a ser a tribo sacerdotal. Êxodo capítulo 19, verso 6, vai nos dizer acerca de todo Israel, toda a nação de Israel. A chamada de Deus era para quê? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, quando Moisés sobe ao Sinai, Deus fala para Moisés. Mesmo na subida do Sinai, Deus fala para Moisés: Moisés, fala para Israel que todos eles vão ser para mim um reino de sacerdotes. A nação de Israel inteira vão ser os sacerdotes para o mundo. Era para Israel, irmão, ser no mundo os missionários, para que eles fossem os sacerdotes de todos os países do mundo. Deus queria unir a humanidade para a adoração a Ele, e a nação de Israel inteira ser sacerdotes. Mas o que acontece agora, no capítulo 32, verso 26, aí Deus vai dizer para os filhos de Levi: vocês hoje foram consagrados para ser sacerdotes do Senhor. Agora não é Israel inteiro mais, agora é quem se separou, é quem se definiu como pertencentes ao Senhor. Vocês agora são sacerdotes do Senhor. Vamos, idolatria, irmãos, é como um vazamento de gás dentro de casa. Se não tomar cuidado, em princípio ninguém está percebendo, mas chega um ponto que, se acender uma faísca, explode a casa. Aconteceu aqui na casa do irmão Abel, obrigado por lembrar o nome, do irmão Abel, um vazamento de gás. Chamaram a companhia de gás, e a companhia de gás foi lá e disse: não tem nada. 2 dias depois a casa explodiu, que lá do outro lado de Elizabeth nós escutamos o barulho da explosão na casa. Idolatria, irmãos, ela começa vazando um pouquinho daqui, o erro vai vazando um pouquinho daqui. Ah, Arão, faz Arão. E Arão, não querendo contradizer o povo, faz o que o povo quer. Quando explode, irmão, foi uma decepção, foi uma destruição total para o povo de Israel. Mas quando Deus diz para os levitas, no verso 29, hoje vós vos consagrastes ao Senhor. E aquela consagração a Deus, irmão, dos levitas, não foi num culto. A gente espera, não, um culto de consagração, para poder ver quem vai ser, uma festa especial da igreja, para no meio do louvor, a gente fazer um apelo e a pessoa levantar a mão. Quem quer se consagrar ao Senhor, vem aqui à frente. Não foi nada disso. O culto de consagração foi num momento difícil, num momento duro, em que Moisés disse para eles: olha, se vocês pertencem a Deus, passe do lado de cá. E se você pertence a Deus, levante-se contra o seu irmão que está pecando. Levante-se contra o seu irmão que está causando dano à obra do Senhor. Manifeste-se. Nada de ficar politicamente. Eu tenho que ficar. Não. Deus, não, você tem que tomar uma posição. Irmão, nós temos que tomar uma posição. E quando foi tomada esta posição, irmãos, neste momento difícil, Deus aprovou e disse: levitas, a partir de agora vocês assumem aquilo que era para Israel inteiro ser. Vocês, a partir de agora, são a tribo sacerdotal. Eu vou levantar sacerdote no meio de vocês. Irmãos, é de quem toma posição perante Deus, é que Deus levanta sacerdotes, que Deus levanta profetas, que Deus levanta líderes para a sua obra, para a sua igreja. E aí a gente agora aplica em Cristo. Porque tudo o que acontece no Antigo Testamento com Israel vai ter o reflexo perfeito em Cristo. E em Cristo que nós vemos, irmãos, Jesus, ele começa dizendo: quem não é por mim é contra mim. Ou seja, nós temos que estar do lado do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, verso 30, Jesus deixa bem claro. Nós temos que assumir um lado. Ele diz: se não for por mim, eu sou neutro, Jesus. Hoje em dia é muito comum a gente escutar isso, né? E você de que lado está? Eu estou neutro. Quem está neutro é contra. Quem está neutro está contra. Não pensa que quem está neutro, ele só não tem coragem. Você pergunta para o indivíduo para ver: você votou em quem? Na esquerda ou na direita? Eu sou neutro. Votou na esquerda. Não tem coragem de falar. Votou na esquerda. Você é a favor? Eu estou neutro. Não, você está contra. Você está do lado do erro. É porque quem está do lado do erro não tem coragem de falar: eu estou do lado do errado. Ele não tem coragem. Ele fala: eu estou neutro. Então, irmão, Jesus, ele diz, em termos da obra do Senhor, já disse: olha, quem não está comigo, quem não for por mim, é contra mim. Por quê, irmãos?
Porque a Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, olha, nós aplicamos agora Israel para a igreja. Agora Deus está falando com todos nós, todos os crentes aqui dentro. A palavra de Deus diz assim: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. No Antigo Testamento era a tribo de Levi. No Novo Testamento é quem? A igreja. No Novo Testamento você pode responder no singular. No Novo Testamento é quem? Alguém falou baixinho, sou eu. Fala alto. No Novo Testamento é quem? Pode dizer, sou eu. Você. A Bíblia diz que nós, todos nós, irmão, não é só o pastor que está no púlpito. Sobre o pastor tem uma responsabilidade muito grande. Mas a Bíblia diz que todos nós, você e eu, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, irmãos. Então ele nos fez, lá em Apocalipse diz que Jesus Cristo com seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua e nação, e fez de cada um deles reis e sacerdotes. Nós não somos apenas sacerdotes, irmãos, nós somos colocados como reis, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos aqui na terra. Quando acontecer o arrebatamento, a igreja vai subir para os céus. 7 anos depois, quando termina as bodas do Cordeiro, a igreja desce para reinar com Cristo aqui na terra por um período de 1000 anos. Somos reis e sacerdotes. Então é muito importante, irmãos. Moisés, ele foi mediador. Ele intercedeu pelo povo. Quando Moisés manda os levitas atuarem, a hora que termina ali aquela matança, Deus vira para Moisés e diz: Moisés, deixa que eu vou matar esse povo todo. Eu vou destruir esse povo todo. Arão ia entrar no meio, porque foi Arão que fez. Deixa que eu vou destruir. Aí sabe o que Moisés faz, irmãos? Isso é que é mediador. Ele diz: Deus, ou o Senhor perdoa esse povo, ou então risca o meu nome daquele livro que o Senhor tem. Moisés já tinha conhecimento do livro da vida, irmãos. Ele sabia que o nome dele estava escrito no livro da vida. Ele disse: Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Mas Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Deus podia falar: Moisés, você resolveu agora me peitar? Você resolveu agora me desafiar? Eu nem perdoo o povo e ainda risco o seu nome também. Deus é Deus, ele podia ter feito isso. Mas Deus é tão misericordioso. Ele entendeu que aquilo Moisés estava expressando o amor dele para com aquele povo, a responsabilidade para com aquele povo. E Deus disse: Moisés, eu vou fazer o seguinte: a alma que pecar, essa morre. Eu vou punir aquele que pecou. O tempo vai chegar. Eu vou tratar com esse povo, porque eu risco o nome daquele que pecou. Ou seja, Moisés, me respeite como Deus. Não tente dizer o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Porque senão você está fazendo o mesmo que o povo fez. Criou um Deus que ele podia manipular. Aí Moisés, ele está aprendendo a conhecer a Deus. E ele descobriu: eu não consigo manipular o meu Deus. Eu preciso da misericórdia dele. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, sobe de novo ao monte. Sobe de novo. Esse texto aqui não diz, mas outro texto diz que Moisés, ele pegou as tábuas da lei, porque ele tinha descido com 2 tábuas de pedra que Deus preparou e escreveu os 10 mandamentos ali, os mandamentos da tábua. Moisés ficou tão furioso que ele quebra aquelas tábuas. Aí Deus diz: Moisés, volta, sobe ao monte, que eu vou te dar outras tábuas. Prepare as outras tábuas agora e sobe com outras tábuas aqui. Mas isso é tema de uma outra mensagem. Por enquanto nós temos que chegar aqui a Cristo. Moisés, ele vai subir para mediar pelo povo, para clamar pelo povo. Mas Moisés era limitado. Ele não tinha o conhecimento total. Mas a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, e o verso 5, que nós temos um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador perfeito. Tão perfeito que a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus e intercede pelos transgressores. Você sabia, irmãos, quando você transgride, quando eu transgrido, posso falar só você não, porque dá a impressão que eu também, que eu sou infalível. Irmãos, quando nós falhamos, até antes mesmo de nós arrependermos e pedir perdão, Jesus está do lado do Pai dizendo: Pai, não pune ainda não, espera um pouco, Pai, ele vai se arrepender. Pai, envia o Espírito Santo para convencer, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós erramos, às vezes não estamos com aquela dureza de mente, de coração, de que a gente não quer admitir que errou, que pecou. Aí Deus envia o Espírito Santo, que nos sensibiliza para nós nos arrependermos. Mas para isso acontecer, irmãos, a gente precisa de alguém interceder por nós. Porque se eu estou achando que não errei, que não pequei, eu não vou pedir a Deus perdão. Eu não vou pedir a Deus, me envie o Espírito Santo para me fazer sentir que eu errei. Eu não vou, porque eu penso, eu não errei. Então nós precisamos de alguém que interceda por nós. E esse alguém é Jesus, o mediador é Jesus. Assim, irmão, como aquele povo está lá fazendo, merecendo a punição e a morte, e Deus dizendo: vou acabar com esse povo, matar todo mundo. E Moisés diz: Deus, não faz isso, Deus. Não faz isso, perdoa esse povo, tem misericórdia desse povo. O Senhor sabe que esse povo, Senhor, eles são duros desde da meninice, desde a infância, desde que saíram do Egito. O Senhor sabe, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus disse: eu trato isso depois. Mas Ele deu uma oportunidade para que uma quantidade deles se arrependessem pelo meio do caminho. Então puniu, de 600 mil homens que era, Deus puniu 3 mil. Então, comparando com a quantidade, era muita gente, 3 mil é muita gente, mas comparando com 600 mil homens, Deus ainda poupou 597 mil homens que estavam no meio da confusão. E Deus falou: eu vou dar uma oportunidade para que eles se arrependam, porque eles não aprofundaram demais no pecado. Irmãos, é a misericórdia de Deus, irmãos, que não nos deixa mergulhar no pecado. É o Espírito Santo que nos faz sentir temor, irmãos, para a gente não acabar mergulhando no pecado. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Na cruz, irmãos, Jesus assumiu uma posição em nosso favor. Ele tomou uma decisão. Já lá no livro de Isaías está escrito: eis-me aqui, envia-me a mim. Em Hebreus menciona que Jesus disse: eis-me aqui, no princípio do rolo está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo assumiu a posição lá na eternidade, quando ele sabia que para salvar o mundo iria depender dele morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele mesmo sabendo disso, ele assumiu a posição. Quando Isaías, profeticamente, ele pergunta: quem há de ir por nós? Aquela pergunta não era uma pergunta feita para Isaías, era feita para o profeta, mas Isaías responde profeticamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, na verdade, é aquela pergunta feita na eternidade, quando Deus diz: quem há de ir por nós salvar a humanidade? Quem há de ir por nós perdoar a humanidade? E Jesus diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Então Jesus assumiu a sua posição, Jesus assumiu por nós, irmãos. E hoje, que decisão nós tomamos para Deus? Moisés se colocou à porta para interceder pelo povo. E Jesus hoje, a Bíblia diz: eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir, eu entro. Então Jesus continua hoje à porta. Moisés esteve por um dia na porta, mas Jesus está todos os dias à porta, batendo no nosso coração. Eu bato a sua porta, eu bato a porta do seu coração. Você pertence a mim. Eu quero que você tome a decisão hoje e diga: eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor. Vamos estar de pés, igrejas. Quem é do Senhor, irmãos, não se esconde no meio da multidão. Quem é do Senhor não fica na neutralidade. Quem é do Senhor, irmãos, ele se posiciona, mesmo que isso possa lhe causar algum dano, algum risco.
Mas o chamado, irmãos, ele é para todos nós. Quem é do Senhor? Para cada um que já serve ao Senhor, mas que precisa hoje falar com o Senhor: Jesus, eu pertenço a Ti. Então a pergunta é: quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão de buscar mais ao Senhor, de assumir uma posição clara diante de Deus. Se você ainda não serve ao Senhor, ainda não está, ou está distante dos caminhos do Senhor, eu te convido a manifestar, dizer: eu quero hoje manifestar, dizer: eu sou do Senhor, e eu quero receber uma oração do pastor, eu quero orar por você. Se você quer, levante a mão, e eu vou orar por você. Diga para Deus: Senhor, eu sou teu, eu pertenço a Ti, eu quero receber uma oração. Então, se você veio aqui querendo receber uma oração, aproveite o momento que eu vou orar por você. Moisés, ele convidou o povo: venha, venha, quem é do Senhor, venha, quem é do Senhor, venha. É lógico que no apelo para o crente, se for apelar para o crente, quem é do Senhor, venha, a igreja inteira vai ter que vir aqui à frente, porque você é do Senhor, nós somos do Senhor. Ou você pode, aí onde você está, se esta palavra tocou em alguma área da sua vida, que você precisa dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu me proponho estar do teu lado. Hoje eu me proponho, Senhor, a não mais ficar neutro em situações que eu preciso tomar posição. Senhor, eu sou teu. Eu quero orar agora por você, onde você está. Eu quero orar por você e você fala com Deus: Senhor, eu pertenço a Ti. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço pela palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar. Senhor Deus, eu preciso, Senhor, estar, Senhor, do lado certo, do teu lado, como Moisés apelou naquele dia, para que o povo se manifestasse. Quem está do lado do Senhor, que nesta manhã, Senhor, esta palavra possa continuar tocando no meu coração, nos nossos corações, para nós estarmos, ó Senhor, sempre do teu lado, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos posicionarmos, a não nos mantermos neutros, ó Senhor, com a desculpa de não nos indispormos com pessoas, e assim nós estamos nos indispondo contra Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, para nós nos posicionarmos, Senhor, como o Senhor quer que nós nos posicionemos. Ajuda-nos, ó Senhor, a Te servirmos com fidelidade, a continuarmos caminhando firmes em Ti, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.